Oi, oi, boa noite. Oi, minha Pice, boa noite. Sejam bem-vindos. Vocês estão me escutando? Obrigada, estamos juntas. Você está me escutando, Jean? O Lepore, para aceitar ele mandou o convite aqui. Tá bom o som? Olá, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bem, e Tá você, me ouvindo Juliana? bem? Tudo jóia, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tá tudo bem por aqui. Uma alegria enorme participar dessa live aqui com o IBDFA do Mato Grosso. Ah, a alegria é nossa, você roubou minha fala, assim não vale. Eu Maravilha. estava esperando um pouquinho o pessoal ir chegando aí na live para dizer Uhum. exatamente isso, apresentar você, que eu acho que nem precisa, né? Falar que você é o nosso vice-presidente nacional da Comissão de Defesa dos Adolescentes, das Crianças e Adolescentes, constitucionalista, professor, com 250 obras publicadas, um currículo invejável. Prontamente se dispôs a nos ajudar nessa live de hoje. O PDFAN agradece muito, muito obrigada pela gentileza e espero que seja proveitoso para você também, professor. Obrigada. Seja bem-vindo. Obrigado, Juliana. Certamente vai ser muito proveitoso. Esses dias diferentes têm nos desafiado a modificar nossas rotinas e ainda bem que agora tem essas rotinas das lives, a gente pode estar mais perto, aproximar os estados e a gente trazer essas reflexões tão importantes relacionadas à convivência familiar para todos por meio aqui das redes sociais, né? Então é uma alegria enorme e principalmente falar de um tema tão delicado e importante em tempos de pandemia que é a alienação parental, né? Então nossa missão aqui vai ser de forma bem objetiva trazer contribuições para o enfrentamento do tema da alienação parental nesse novo contexto de pandemia. Então, a gente vai falar um pouco sobre a caracterização do ato, exemplos de situações de alienação parental, se é crime, se não é, para quem ainda não sabe esses detalhes, o que a lei diz, como é que se pode provar, o que se faz para se defender da alienação parental, o que está diferente nesse tempo de pandemia. Então, todos esses elementos a gente vai abordar aqui no nosso papo, né, Juliana? Exatamente. O, é, todo mundo fala, e todos os inícios das lives, eu acho que ficou meio como um chavão isso, né? A gente fazer considerações sobre esse momento único, singular na vida de todos nós. Fomos pegos de surpresa, né, Paulo? Não, ninguém imaginava que seria com essa gravidade, teria tantas consequências como nós já estamos experimentando. O direito de família é um dos ramos do direito, enfim, uma das vertentes do direito em que eu penso que mais é afetado porque é o núcleo familiar, é dentro de casa, é dentro da família que nós nos encontramos, nos desenvolvemos como pessoas, desenvolvemos a nossa personalidade e os filhos muito mais, né? Criança, adolescente, é na família, nesse contexto familiar, em que as relações elas se estreitam, se afinam, se desenvolvem. E o que a gente tem percebido de diversas reportagens e, enfim, que tem sido veiculado muito, é da dificuldade justamente nesse momento dos relacionamentos, né? Como as pessoas não estavam habituadas a estarem tão próximas, tão juntas, né? Porque, enfim, independente do núcleo familiar, se é monoparental, se é casado, se não é, enfim, todo mundo tinha uma vida muito agitada, corrida de trabalho e tudo mais. E criança na escola, com mil atividades. E hoje todo mundo está recluso, isolado. Então, isso tem trazido questionamentos de reformulação de relações, né?
pesquisas já estão até falando aí sobre os índices de divórcio e tudo mais, que cresceu na China, parece, né? Aqui também tem essa projeção, enfim, a gente vai precisar ver, esperar passar esse primeiro momento, sair da crise para a gente entender e se encontrar nisso tudo. E eu penso que as relações com as crianças e os adolescentes, a gente até falava ontem sobre isso, né? O quanto que deve ser difícil, né? Para uma criança ficar o tempo todo em casa, sem ter o que fazer. Quer dizer, todas as brincadeiras, os jogos, todos já foram realizados, né? Então, e vivenciar uma eventual alienação parental nesse contexto é algo assim que a gente precisa pensar bastante, né? Aconselhar as pessoas, e o objetivo dessa live também é para isso, para que as pessoas tenham consciência do que é essa prática e para que não se faça, né? Para que não piore essa situação que a gente está vivendo. Então, passo a bola para você, meu querido. Obrigado, Juliana. Vamos lá, então. Acho que o contexto é esse. A gente trabalhar um pouco com a situação especial que a gente está vivendo. Eu não gosto de dizer que é uma situação adversa, é só uma situação diferente e a gente vai sair muito melhor desses novos desafios de vida profissional, de vida pessoal, de vida familiar. E a alienação parental é um fenômeno recente. Pelo menos a identificação do fenômeno da alienação parental é recente. A gente sempre teve disputas de crianças em decorrência de finais desastrados de relacionamentos amorosos, porque a alienação parental ocorre por conta de finais desastrados de relacionamentos amorosos, de relações familiares que se desfazem de forma equivocada. E a vítima acaba sendo a criança, acaba sendo o adolescente. Aquela pessoa que não consegue absorver o fim do relacionamento, que não consegue entender o fim de um casamento, de uma união estável, acaba objetificando a criança, usando a criança como um instrumento de disputa, como um instrumento de poder, e ali então se instala uma relação de absoluta instabilidade emocional, de desgaste e também de prejuízo claro ao desenvolvimento da criança, especialmente as crianças mais novas, na primeira infância, que estão muito mais frágeis, num estágio ainda mais peculiar de desenvolvimento físico, psíquico e moral. A expressão, como a gente falou então, é uma expressão nova. Ela tem um pai, né? Essa expressão, que é o americano Richard Gardner, do final do século XX, aí, décadas de 70 e 80, ele escreveu um livro identificando a síndrome de alienação parental. Identificando, então, quase que como uma doença de alienação parental. O Brasil, quando fez a incorporação do fenômeno da alienação parental, abandonou, de forma muito acertada, o uso da expressão síndrome de alienação parental, porque a caracterização de uma síndrome, de uma doença, é muito mais difícil, com certeza, do que a identificação de um ato de alienação parental. Então, a gente importou a identificação da alienação parental não como uma síndrome, mas sim como um ato. Mesmo porque algumas situações são tão iniciais e de difícil constatação que a gente consegue identificar atos de alienação, de tentativa de interferência na formação, mas não consegue chegar, e que bom, às vezes não chega, no estágio da efetiva síndrome de alienação parental. Então a gente importou essa identificação do fenômeno da alienação parental e tivemos a alegria de publicarmos há praticamente 10 anos, esse ano a lei faz 10 anos, a lei 12.318, uma lei sobre alienação parental, a lei 12.318. E ela, de forma muito didática, e na área da infância é muito comum que as leis sejam extremamente didáticas e trabalhem com conceitos, e isso é importante para a gente amarrar um pouco a interpretação. A gente tem lá no artigo 2º da lei de alienação parental a delimitação do fenômeno da alienação parental. Então, definindo que a alienação parental é um ato. Além de definir que é um ato, diz o artigo 2º da lei que é um ato que determina uma interferência na formação psicológica da criança. Da criança, né, ou do adolescente. Promovida por quem?
promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, ou por qualquer pessoa que tenha guarda ou que esteja na vigilância da criança ou do adolescente. E tem uma especial finalidade de agir. Qual é a especial finalidade de agir? Tem o objetivo, o ato de alienação, de que haja o repúdio ao genitor, que vai ser objeto da alienação, com o objetivo de causar um prejuízo ou uma dificuldade de manutenção de vínculo com quem vai ser vítima dessa alienação. Então, é uma interferência na formação psicológica da criança. E ela se dá de várias formas, há vários estágios dessa interferência na formação psicológica. Eu tenho desde um estágio muito leve, muito inicial, na formação, na alienação, em que é o início de uma campanha de desqualificação. Então, um dos genitores, um dos pais, inicia uma campanha leve de desqualificação do outro. A criança ainda, no primeiro momento, só absorve, né? Só ali exerce o papel de ouvinte. No estágio mais moderado, a criança já começa a participar ativamente do processo de alienação e ela começa a reforçar os atos de alienação praticados por um dos genitores. E no pior dos estágios, né, que é o estágio mais grave de alienação, a criança já passa, então, a repudiar o cônjuge ou o outro genitor que foi objeto de alienação. Então, só pensando, Juliana, né, nessa linha condutora e nos diferentes níveis de gravidade da alienação, a gente já consegue imaginar o tamanho do estrago que a alienação gera para uma criança, para um adolescente, né? Eu queria, antes de você prosseguir, eu queria fazer uma observação, que as razões de se iniciar a alienação parental. Muitas vezes é um termo novo, como você falou, da década de 80, metade da década de 80, né? Mas, na verdade, a nossa história cultural, ela é carregada da alienação parental. Nós somos seres humanos que praticaram maldade aí ao longo da vida, né? Então, mas trazendo isso para a nossa realidade, deixando lá a princesa Medeia de lado, que teve a capacidade de matar os próprios filhos por conta que foi abandonada pelo príncipe dela, que escolheu ficar com outra princesa. Trazendo para a nossa realidade hoje, o que a gente vê? A gente vê que a prática da alienação, ela é decorrente do quê? Da não aceitação do término de um relacionamento, então projeta nos filhos esse descontentamento como se fosse um castigo. O que você poderia dizer disso, assim? O fenômeno da objetificação da criança, né? Então, aquele rompimento que não foi muito bem absorvido psiquicamente por quem foi abandonado, ele acaba reverberando na criança. E aí a criança vira objeto da disputa com o objetivo de realizar um processo de vingança com quem foi o causador de tanto sofrimento. Então, alguém nos causa um grande sofrimento, a gente não consegue absorver bem a nova realidade e aí a gente se vale de quem está ali próximo da gente, mais suscetível ao nosso poder, mesmo numa situação de fragilidade, para atacar o outro. E o fenômeno, ele é antigo, mas hoje ele ocorre de forma muito mais grave e acentuada também pelo papel que os pais, os homens, têm exercido nos dias de hoje, né? Os pais estão ressignificando os papéis deles dentro das famílias. Antigamente, os pais, em situações de rompimento, de relacionamento amoroso, de casamento, união estável, não faziam, em regra, questão da convivência com os filhos, porque existia aquela clássica divisão de funções dentro de uma estrutura familiar, em que o homem era responsável pela manutenção financeira da família e a mulher era responsável pelos cuidados do lar e pelos cuidados com os filhos, a educação dos filhos. Hoje, os papéis sociais estão muito mais equilibrados e é cada vez maior o número de pais que fazem questão da convivência com os filhos. Daí, então, a explicação que, para fazer sentido
a prática de alienação. Porque se, eventualmente, uma mulher pratica um ato de alienação em relação ao ex-companheiro ou ao ex-marido, nós temos ali o processo funcionando como lógica apenas se o pai fizer questão da convivência com o filho. Se ele não faz questão da convivência com Não o vai filho, ter, né? não há possibilidade daquilo gerar nenhum tipo de efeito prático. E também esse tema se conecta com o fenômeno da guarda compartilhada, que foi uma outra um outro grande avanço que a gente teve, muito obra do IBDFAN, né, das inúmeras iniciativas Sim. legislativas, do trabalho junto ao Supremo Tribunal Federal. A guarda compartilhada nos moldes que a gente tem hoje, que é a regra, então a regra diante de um rompimento de um relacionamento e diante do fim de um casamento união estável, é que se estabeleça a guarda compartilhada. Isso só existe nos dias de hoje porque é crescente a preocupação dos pais, do pai, da figura masculina, em relação à convivência com os filhos. Por quê? Porque, historicamente, como a mulher sempre foi muito subjugada e colocada numa posição de opressão, o filho sempre foi o lugar seguro da mulher. Sempre esteve sob os poderes da mulher. E a guarda compartilhada e a alienação parental se colocam, então, nesse novo momento em que os filhos deixam de naturalmente e por presunção serem de única e exclusiva responsabilidade e, para alguns, até posse da mulher depois do fim do relacionamento amoroso. Então, hoje não tem mais essa lógica. Acabou o relacionamento, em regra, fica com a mulher e o homem vai Travou. o familiar não o visita, porque quando eu tenho uma guarda compartilhada, eu não tenho ninguém visitando ninguém. Eu tenho um compartilhamento e um exercício simultâneo de todas as responsabilidades decorrentes do exercício da autoridade parental, né? Inclusive de ficar, de ter o tempo com essa criança, de preferência de forma igualitária, né? Aquela expressão que muitas vezes a mãe usa, né? Eu deixo meu filho ficar. Eu vou deixar meu filho ficar, né? A gente precisa ressignificar as palavras, não é deixar, né? É compartilhar. Se a guarda é compartilhada, o pai tem o mesmo direito de exercer a paternidade como a mãe, pelo tempo, né? Então, assim, precisa, na verdade, que as pessoas também se acostumem mais com essa visão, vamos dizer assim, um pouco mais moderna, né? E fruto também da evolução da própria mulher que foi para o mercado de trabalho, que foi arregaçar as mangas, e enfim, toda essa evolução aí que acaba reformulando as famílias, né? A gente vê que não é mais como antigamente mesmo. Então, a questão da... E é justamente nessa ambiência que pode ocorrer a alienação parental, né? É justamente Exatamente. nesse formato aí de querer usar o filho como uma moeda de troca, né? Como você falou, objetificar. Então, o cuidado realmente tem que ser redobrado, porque muitas vezes as pessoas praticam alienação parental em atos, né? Porque a lei trata de alguns exemplos, mas assim, não é taxativo, não é só aquilo. A lei tratou ali de hipóteses em que a maioria se enquadra. Mas muitas vezes o que a gente percebe é que a pessoa que pratica alienação parental não sabe que aquilo é uma alienação parental. Falar mal, né? Desqualificar a mãe, desqualificar o pai para a criança, né? Essa criança que está em formação, né? Tem todo o vínculo formado e ficar ouvindo de outra pessoa que ela gosta tanto quanto, né? Uma criança que fica ouvindo do pai ou da mãe, sua mãe é isso, sua mãe não dá bola para você, sua mãe não te dá atenção, né? Sua mãe sai e deixa você largada na rua, né? Na casa de não sei quem. Então, assim, isso parece ser tão comum nas famílias, né? E é uma coisa que a gente, infelizmente, vivencia. E
E é uma prática de alienação parental, porque assim, é você tirar, suprimir dessa criança a ideia que ela tem, deixa ela perceber as coisas, né? Não você ficar induzindo ela a pensar que não é amada, que não, enfim, que é trocada, deixada de lado, né? Exatamente. Para a gente até exercer um papel bem de contribuição prática aqui, Juliana, algumas pessoas perguntando, né? Então, o que é que caracteriza a alienação parental? O artigo 2º, parágrafo único da lei da alienação parental, cumpriu um papel bem relevante, que foi de exemplificar ali situações que são configuradoras de alienação parental, mas já deixou claro que aquele rol, É, aquele elenco de hipóteses é um elenco exemplificativo, que havendo constatação de alienação parental por laudo, ou havendo constatação por qualquer outro meio, se houver a declaração judicial, e a gente pode ter a consideração da alienação parental. Mas voltando os nossos olhos para as hipóteses exemplificativas, então a gente tem realização de campanha de desqualificação do outro. Então, olha, seu pai, sua mãe não vale nada, não sabe dar valor à vida, não vai saber te educar direito, não tá nem aí para você, se preocupa mais em sair para beber, em sair com os amigos é, do que estar com você. Essa é a famosa campanha de desqualificação. é, Qualquer tipo de dificultação é, para o exercício da autoridade parental, dificultar o encontro físico com o outro genitor, com o outro pai. Outra situação muito delicada, né, é a omissão de informações é, relevantes sobre a vida do filho em relação ao outro. Então, por exemplo, imagine que a criança fica com a mãe alguns dias da semana e outros na casa do pai. Aí a escola manda uma comunicação de um dia que vai ter uma festinha na escola e que tem que a criança ir fantasiada. E aí, então, naquele dia ela vai estar com o pai. A mãe faz o quê? Não não avisa que vai fala. ter a festinha, esconde a cartinha, chega no dia da festa da escola, a criança chega é a única que não está fantasiada na festa da escola. Culpa de quem? Do pai. Isso é alienação parental. Porque houve a omissão de uma informação relevante. Às vezes a criança adoece, está tomando uma medicação controlada, e aí não há comunicação da mãe em relação ao pai. Eu sempre estou usando da mãe em relação ao pai, gente, porque é o mais comum. Não É, significa que não exista o processo contrário do pai alienar a mãe para a criança. Mas a regra, até porque a maioria dos juízes, mesmo na guarda compartilhada, prefere deixar a criança mais tempo com a criança, mais tempo com a mãe do que com o pai. É importante trazer esse esclarecimento, que é o seguinte: o exercício puro da guarda compartilhada, que existe em outros países como regra e não aqui, não gera necessidade do juiz estabelecer o regime de convivência familiar. Então, o pai e a mãe livremente vão estabelecendo ali a rotina da criança, o dia que ela está com o pai, o dia que ela está com a mãe. No Brasil, não é assim que funciona. Mesmo quando se estabelece a guarda compartilhada, há o regramento do regime de convivência. Então, que dia vai estar com a mãe, que dia vai estar com o pai, quem é que leva para fazer a troca, então, do pai com a mãe. Todos os detalhes, em regra, são escritos no regime de convivência. E, em regra, ainda nos dias de hoje, a mulher acaba ficando mais tempo com a criança. Em regra, o pai fica um dia na semana e finais de semana alternados. E a mãe fica 3 ou 4 dias da semana com a criança. Então, de fato, quem tem condições até fáticas de realizar a alienação parental é muito mais a mulher do que o homem. Mas, repito, não significa que não pode acontecer o contrário, né, Juliana? exatamente. Tem muitos casos, inclusive um documentário muito interessante, que acredito que a maioria das pessoas devem ter assistido já, A Morte Inventada, tem um caso de uma mulher que foi vítima e também, né? Então, assim, não é de gênero. A questão, o crime ele não é de gênero, é daquele que quer usar o filho para atingir o outro. Então, isso. E por que que é a mulher que tem mais casos registrados? Porque você falou, porque geralmente é a mulher que fica com a guarda, né? Quase que, ainda que seja compartilhada, mas na verdade o exercício acaba sendo quase que unilateral. Então, a proximidade que essa mulher, que essa mãe tem com a criança é muito maior do que esse pai
né, os avós, enfim, porque também é preciso dizer que não são só os genitores, o pai e a mãe que praticam alienação parental. Os avós, ou os padrastos, as madrastas, as pessoas que estão próximas, que têm um vínculo, né, de afinidade, aí, e que podem usar, então, dessa proximidade para fazer essa campanha difamatória e todas as outras demais possibilidades que a lei prevê, né? Uhum, com certeza. Até tem uma colega nossa no IBDFAN, a Bruna Barbieri, então eu vou fazer uma live com ela amanhã. Tem um Amanhã. livro sobre alienação parental, né, e ela fala um pouquinho sobre a ampliação da ideia de alienação no conceito de alienação familiar induzida. Mas se a gente fosse falar de alienação familiar induzida, a gente ficaria aqui muito tempo só para comentar esse fenômeno. Mas, assim, basicamente admitindo um espectro maior de pessoas que podem tanto estar no papel de alienantes como de alienados no processo de alienação parental. O que muita gente sempre pergunta sobre alienação parental é se a alienação parental é crime. E a resposta é não, alienação parental não é crime. Quando a Lei 12.318 foi publicada, a gente comentou na primeira edição do nosso ECA, porque é de 2010, né? O nosso ECA que agora está na 11ª edição, muito graças a todo mundo que sempre prestigia nosso trabalho, a gente já falou sobre isso. A lei previa uma alteração no artigo 236 do ECA, e então previa que a alienação ou a falsa comunicação de uma situação de fato, decorrência de alienação, configuraria crime. Mas esse artigo foi vetado. E as razões de veto são muito didáticas, porque as razões de veto são no seguinte sentido: olha, não há necessidade de estabelecimento de crime em decorrência de alienação parental, porque tanto o ECA quanto a própria Lei 12.318, e assim como o Código Civil, já estabelecem consequências suficientes para que haja um enfrentamento da alienação parental. Então, a gente não precisa tornar a alienação parental um assunto do direito penal. É um assunto de direito civil, de convivência familiar, de direito da criança. E aí, a próxima pergunta é intuitiva, né? Bom, se quem pratica ato de alienação parental não pode ser responsabilizado por crime, quais são as consequências diante de uma prática de alienação parental? Então, são várias as consequências, que podem vir desde uma simples advertência a quem está realizando o processo de alienação, até a suspensão do poder familiar. Nesse meio, entre a simples advertência e a suspensão, eu tenho uma série de possibilidades. Eu tenho, por exemplo, determinação de acompanhamento psicológico, eu tenho alteração no regime de convivência, eu tenho uma polêmica inversão da guarda, eu tenho uma série de medidas que eu posso tomar ali para reequilibrar as situações, para reequilibrar as coisas. E aí, emendando o tema, e depois já devolvo a palavra para a Juliana no nosso Não, bate-bola. pode ficar com a palavra para você, estou adorando. Se a gente já tem as consequências ali previstas, como é que prova a alienação parental? Essa é sempre uma dúvida. Esse é o calcanhar de Aquiles. Esse é o calcanhar de Aquiles. É onde o advogado consegue contribuir muito com orientação. Se eu estou sendo vítima de alienação, a alienação está acontecendo longe dos meus olhos. Então, eu não consigo provar, eu não consigo fazer uma gravação, eu não consigo estar presente no momento da alienação. Em termos, você pode ter um diálogo com a criança, obter o depoimento dessa criança de forma especializada. Você pode ter troca de mensagens em redes sociais ou mesmo em aplicativos de comunicação entre você e a mãe ou o pai da criança. Você tem que se municiar ao máximo. Depoimentos de pessoas próximas que presenciaram situações. E mais, é muito importante, aí já é uma dica mais objetiva ainda, que se você está sendo vítima de alienação parental, você organize as informações de alienação que você está recebendo. Então, você cria uma linha do tempo. Você cria uma cronologia de atos que se encadeiam. Olha, então no dia 1, a criança chegou em casa e falou que a mamãe ou o papai falou mal de mim, falou que não gosta de mim, que não gosta de me levar para passear,
depois houve uma segunda situação no dia tal que houve uma omissão de uma informação da escola. Você tem como provar que só sua filha ou seu filho foi para a escola sem a roupa que precisava ir, não levou o trabalho que precisava levar. Você vai criando uma cronologia, porque na hora de fazer prova, se você tem a cronologia dos fatos, isso joga muito mais a seu favor, passa muito mais credibilidade do que você chegar para o seu advogado, ou chegar lá na audiência e falar assim, ah, porque teve um dia que falou mal de que a criança chegou em casa falando que a mãe falou mal de mim. Teve um outro dia. Não. Faça uma cronologia, organize as informações para você poder chegar numa audiência, para você poder chegar para o seu advogado, narrar os fatos e esses fatos realmente serem verossímeis para quem não conhece a sua realidade e simplesmente vai receber essas informações de outra forma, né? É. Tem um comentário aqui, a doutora Janine está falando, que é do Revelar o Pensamento, que a criança costuma dar muitos sinais, né? Se ela está sendo vítima, o que acontece? Ela começa a ter um rendimento na escola pior do que vinha apresentando, ela fica apática. Quer dizer, nós somos pessoas, né, que somos seres humanos dotados de sentimentos, de sentir. É impossível uma criança que esteja passando por todo esse abuso emocional, ou em muitas vezes até mesmo físico, e que continue mantendo a vida como, né, brincando, indo para a escola numa boa. Então, ela começa a dar sinais, exteriorizar isso, e é importante nesse momento, então, que aquele que não tem noção de nada perceba essa criança. Porque muitas vezes isso evolui de tal modo e muito rápido que pode até causar uma depressão, uma síndrome mais séria, né? E os efeitos da alienação parental, na verdade, ela já vai ter atingido graus que não se sabe, porque os danos são muitos. Então, é aquele que... e isso está na questão das provas, né? A escola, na verdade, eu penso que tem um papel fundamental, né? Para as crianças que estudam, obviamente, de ter esse canal de comunicação com os pais e mães, de estar sempre antenado, né? Como é que está, como é que não está. Também eu acho que na questão de provas é importante a gente mencionar que a justiça também ela tem, né, em alguma medida, colocado assistentes sociais, psicólogas, para poder ouvir essa criança, para ouvir a família, para fazer acompanhamento, oficinas, né? São todas situações, não é um caso fácil, assim, você fala assim, tá tendo alienação parental, o que vai ser feito? Né? Nenhum juiz vai tirar uma criança do outro, tira a guarda de um pai ou de uma mãe, assim, né, no estalar de dedos. Então, precisa de provas, precisa de elementos, todos esses que você falou serão produzidos, né? Se tiver atenção para a criança, se não tiver atenção, passa muitas vezes batido e aí? De repente acontece um fato muito mais sério, né? Culminando aí até de repente numa agressão física, estupro. Tem alguém que falou assim, pediu aí, pelo amor de Deus, fale sobre alienação parental decorrente de estupro. Quer dizer, são casos assim difíceis da gente tratar, porque são pesados, né? E nós estamos aqui falando assim de modo geral e tudo. Então, você vê que incita, né, a gente, assim, as pessoas querem falar desse assunto, mas incomoda bastante. Todas as vezes que a gente se depara com um caso desse, e você ter que ver isso no papel, ver foto e tudo, é algo que realmente corta o coração, porque você se questiona como que pode isso ter acontecido, né? E acontece. Acontece. Eu acho que, né, em São Paulo, parece que ano passado, retrasado, você teve quase 3 mil casos de registro de alienação parental, de processos. Então, assim, aqui em Mato Grosso eu não tenho esse dado, não, confesso também que não fui nem atrás. Mas, enfim, é algo que realmente nos incomoda muito. Passo para você, Paulo. Vamos lá, a gente tem que se preocupar em trazer informação geral. Claro que a gente pode enfrentar várias das situações trazidas aqui, né?
E vamos começar, né, a enfrentar. Já disseram aqui que a gente tem que ter preocupação de não tornar a busca pela prova da alienação parental um processo ainda mais desgastante para a criança. Porque quando a criança ela está no meio dessa briga, ela é, sem dúvida nenhuma, a maior das vítimas. Muito mais do que a pessoa que está sendo vítima da alienação, a criança é a vítima de um processo de desgaste emocional enorme, de desconstrução das relações, de destruição da imagem da materna ou paterna. E é extremamente difícil para uma criança desconstruir a imagem daqueles que são os seus maiores portos seguros. Então, para a criança é um processo extremamente complexo. Então, o que eu costumo sempre dizer em relação à alienação parental é o seguinte: se você está sendo vítima de alienação parental, por mais doloroso que seja, você tem que fazer um exercício mental absurdo para manter a calma, para manter a tranquilidade, para você, com essa calma e tranquilidade, conseguir conduzir a situação da melhor forma para o seu filho e a sua filha. E não adianta, num primeiro momento, você querer se dirigir diretamente contra quem está praticando diante de uma situação de dor. Então, cabe a quem está sendo vítima tentar manter a calma para, como eu disse, tentar construir uma sequência de fatos, ter calma para ter o momento certo de conseguir comprovar ali os primeiros indícios de alienação e, especialmente, para ter uma relação com a criança. Claro que a criança de idade, de pouca idade, a primeira infância, ela vai ter muita dificuldade de estabelecer diálogo com quem está sendo vítima da alienação, muita dificuldade. Tem crianças autistas, crianças com outras deficiências que vão ter dificuldade de verbalizar e até de compreender, porque não tem ainda o desenvolvimento cognitivo que se espera para a compreensão de um fenômeno tão complexo quanto esse. Mas nada substitui um olhar afetuoso, um carinho, uma relação que se estabeleceu desde os primeiros dias de vida. Então é muito comum também, muitas vezes, a gente vê, especialmente pais, e agora eu digo, né, se arrependendo de não terem criado relações profundas com seus filhos desde o nascimento. E nessa hora, no momento da separação, que eles se veem impedidos de ver os filhos numa situação de alienação parental, pelo fato de não terem cultivado uma relação tão próxima com os filhos, não conseguem minorar as consequências da alienação parental. E até nem conseguem blindar o início de uma situação de alienação parental. Porque quando a ligação do pai com a filha ou filho é muito profunda, a própria criança vai ter maior resistência em embarcar no processo todo de alienação parental. Não vou dizer que não consegue, porque quando a gente quer, a gente é muito perverso em relação aos nossos próprios filhos também. Mas se já há o estabelecimento de uma relação de intimidade, a alienação se torna mais difícil. E se acontece, ou se há início de alienação, o resgate acontece com um pouco menos de dificuldade. Algumas pessoas perguntaram também o que faz judicialmente, né? Então, tem dois caminhos. Se você estiver ainda no curso de um processo de divórcio, numa ação de disputa de guarda, incidentalmente lá nessa ação, nesse processo, você pode abrir um incidente para discutir a alienação parental. Se não, é possível que você discuta judicialmente a alienação parental de forma autônoma por uma ação própria. Mas antes mesmo de nós nos socorrermos do judiciário, é importante que nós tentemos resolver a situação fora do judiciário. Então, a abordagem em relação a pessoas que são de confiança de quem está praticando os atos de alienação pode ser um caminho. Então, às vezes, os pais da pessoa que está alienando e que tem uma relação de respeito com aquele que está sendo vítima da alienação, pode haver ali uma composição de interesses, sempre evitando a judicialização, porque a judicialização ela sempre vai deixar suas marcas, e se eu tenho criança no meio, as marcas são profundas e dificilmente essas marcas
são relevadas ao longo da vida, ao longo do desenvolvimento dessa criança, né, Juliana? Exatamente. Principalmente trazendo isso para a nossa realidade agora, né? Em que tudo está praticamente parado, em que a gente quase não pode sair de casa para nada. Imagina você ajuizar uma demanda com essa temática, com essa controvérsia, né? Então, o bom senso, é claro que se for uma situação de agressão, de um caso extremo, você não vai simplesmente, se a criança está sendo agredida, foi Claro. vítima de violência, você não vai, vamos conversar aqui, não é isso que a gente está propondo, nós estamos falando nos outros casos, obviamente, né? Porque o judiciário realmente está abarrotado, está preparado? Tá preparado, mas nesse momento em que todos nós estamos ainda tentando achar a forma de viver, né, nesse novo modelo, e parece que é uma realidade que veio para ficar, a gente não sabe como que vai ser daqui para frente, não sabe quando que vai acabar essa quarentena que toda semana se renova, né? Então, sempre olhar para o filho como essa pessoa que, esse ser humano, esse indivíduo que tem amor pelo pai, que tem amor pela mãe e que não tem culpa de um relacionamento que acabou, que não deu certo, enfim, né? Porque na verdade a gente percebe que há muita mágoa, né? E depois que são implementadas essas práticas, fica muito difícil da aproximação. Você está falando aí, eu estava me lembrando aqui dessa mesma série que eu assisti, o pai falando que ele, um dos casos, né, ele estava falando que ele chegou um momento que ele desistiu de procurar os filhos, de tanto que a mãe mentia, inventava. No início falava que ia encontrar, daí não ia, inventava. E para as crianças, ela falava uma outra versão. Então, o que acontecia? O pai era enganado, as crianças achavam que o pai tinha enganado, que o pai tinha deixado de lado, que o pai não queria vê-las, porque combinava, ela ia no lugar, fazia os filhos ver, né? Olha, a mamãe trouxe, tal, e o pai não aparecia, mas para ele tinha combinado de outra forma. Quer dizer, a pessoa também, ela chega e cansa realmente, né? No momento. Se for muitos anos, muito tempo, claro que isso vai ter um momento que a pessoa vai falar, meu Deus. E nisso se perde o afeto, a proximidade, ela é perdida, as crianças crescem, os interesses mudam. E como que resgata isso? Não tem como. Você está afastado 5, 10 anos, você vai dizer que é a mesma coisa numa aproximação? É difícil, né? Então, assim, são danos realmente, por mais que a gente tente falar, nós não sabemos. Quem sofreu, quem sofre, que vai poder dizer assim, com certeza, né? São depoimentos muitas vezes carregados de emoção, de dor. É muito difícil ver isso. Então, nós temos que ter consciência nesse momento em que estamos com os sentimentos todos aflorados, né? Todos preocupados em minimizar toda essa situação e não praticar isso, né? Pelo menos com nossas crianças, não. Poupem os filhos, né? É um apelo que eu posso fazer, é isso, poupem os filhos, né? A questão da visitação pode entrar aí, então, né? Da convivência, melhor dizendo. A convivência, então, se em razão do isolamento, não pode ver, não é simplesmente não pode ver o pai, não pode ver a mãe. Calma, vamos conversar, vamos ver um jeito. Se não vai ser todo dia para evitar sair, evitar a contaminação, vamos combinar um jeito de encontrar para que esse pai também não fique sem ver, né? O filho e vice-versa. Então, assim, não ter ser extremadas, atitudes extremadas num momento tão delicado como a gente está passando, né, Paulo? Com certeza. A razoabilidade acaba sempre sendo a tábua de salvação em situações como essa. A gente está enfrentando problemas claros, porque em algumas situações a gente tem pais vivendo em estados distintos ou em cidades distintas, a limitação à circulação de pessoas tem gerado situações extremamente complicadas. Como é que fica se por acaso a criança não vai conseguir, então, ir para a casa da mãe ou ir para a casa do pai, porque houve uma restrição de circulação, porque não tem como pegar um ônibus, porque não tem como pegar um avião? E aí a gente vem discutindo isso, né? O que ela aplica numa situação como essa?
Por quê? Porque os regimes de convivência e os acordos de convivência não preveram o coronavírus. Ninguém É, previu, né? Então a gente não tem nenhum tipo de regulamento para isso. Aí impera a razoabilidade, vamos conversar. Algumas soluções já foram também ventiladas, aplicação do regime de férias, fazer uma guarda alternada de 15 em 15 dias, sempre que possível. Mas quem está com a criança sob sua guarda e vigilância, acaba que, de fato, tem todo o poder naquele momento. E não há nada juridicamente que mude essa realidade. Então, às vezes, a criança foi passar uma semana na casa do pai, que não é o detentor de guarda, imagine isso, né? O pai não tem a guarda unilateral, foi passar uma semana na casa do pai, e aí, então, foi declarada a pandemia, foram declarados vários decretos estaduais estabeleceram restrição à circulação, e, de repente, a criança ficou na casa do pai. E não vai voltar para a casa da mãe. E a mãe não tem condições de nem ir lá bater na porta da casa do pai para buscar a criança. E como é que faz? Como é que eu resolvo uma situação como essa? Claro, eu vou buscar o judiciário, eu vou buscar a reversão dessa medida, eu vou buscar essa convivência, mas sempre que possível, dentro do que é razoável. Em algumas situações, de fato, a gente não consegue se socorrer nem do Poder Judiciário. A gente tem é, discutido diariamente o seguinte: quais são os limites do direito em dias tão diferentes quanto os que nós estamos vivendo hoje? Será que o direito consegue dar todas as respostas em uma situação tão extraordinária, tão diferente como a que nós estamos vivendo? Parece que não. Todos esses decretos expedidos por governadores, determinando quarentena, determinando restrição de liberdade, ameaça de prisão, todos esses atos são de constitucionalidade altamente questionável. Agora, a gente pode negar que esses atos estão sendo praticados para a geração de um bem comum, para impedir a falência do sistema de saúde no Brasil? Não. Só que quem fica no meio disso tudo, mais uma vez, são as crianças. E mais uma vez, quando a gente tem uma disputa entre casais e adultos, a gente sempre objetifica a criança e a gente sempre usa as crianças para aplacar as nossas dores, porque é muito mais fácil exercer domínio sobre seres que estão ainda em estágio peculiar de desenvolvimento. Por isso que, na minha opinião, é uma das formas mais covardes de exercício de direitos quando a gente usa a criança, quando a gente usa a nossa autoridade parental, nesse caso, nosso poder familiar, para colocar a criança como uma moeda de troca, para colocar a criança como um objeto de disputa, para fazer da criança uma espada para ferir o outro, porque a gente não conseguiu absorver o fim de uma relação ou não conseguiu aceitar que os nossos planos de vida conjugal deram errado, né? exatamente. Esse precisa, na verdade, a pessoa procurar uma ajuda, né? Médica, psicológica, para tratar disso, né? Porque senão ela fica doente e transfere para o filho, que vai carregar com ela e vai crescer e vai se tornar um ser humano que vai ter os mesmos problemas e vai ser uma eterna repetição porque não foi tratado, né? Lá, a causa, na verdade, o filho não é o problema, na verdade é o pai ou a mãe que não consegue administrar essa situação. É um vulnerável, né? A criança é vulnerável, ela não tem domínio certo das emoções e é usada sempre para atingir o outro. Isso é muito cruel, né, Paulo? É muito cruel mesmo. Você falando aí, eu estava me segurando aqui, porque falei, meu Deus, é isso mesmo, né? E nesse nosso momento aqui agora que a gente está de isolamento, nós temos que tomar cuidado para que isso não cresça, né? Como você falou. As pessoas pensam que o judiciário muitas vezes vai dar jeito e não vai, né? Com certeza. Numa situação extrema, sim, você tem a polícia também, mas de modo geral, coisas pequenas, corriqueiras, é, é no diálogo mesmo que precisa. As pessoas precisam voltar a conversar, a falar Exato. sobre a criação do É. filho, né? Sobre, olha, está acontecendo isso, tá? Como que a gente pode fazer? Quer dizer, deixar um pouco o interesse próprio de lado e pensar nessa criança, que também precisa do pai, precisa da mãe, de preferência bem, né? Então, são ponderações que eu acho que a gente precisa, nós aqui estamos com esse veículo agora, importante fazer essas abordagens, conversar sobre isso,
Claro que tem casos extremos, como a professora Bruna falou, casos excepcionais precisam de medidas excepcionais, muito bem colocado, e é verdade, mas, de modo geral, acho que a gente precisa sempre manter o bom senso, e quem for advogado, aconselhar dessa forma, né? Não aconselhar para o enfrentamento, não aconselhar, vamos brigar mesmo, vamos para a justiça, vamos litigar. Pensar que quem vai sofrer mais com tudo isso é a criança, é o adolescente. Sofrem muito. Isso são danos que a gente não consegue nem quantificar. Né? Não tem nada que pague isso, são anos, são assim, toda uma experiência de uma vida que vai ser ficada ao léu aí por conta de atos egoístas, muitas vezes, dos pais. E nós estou vendo Com aqui, certeza. Paulo, que essa nossa conversa já tem 50 minutos. A gente precisa, daqui a pouco, encaminhar já para o final, né? Senão o Instagram vai nos Vai derrubar, cortar. uma hora derruba. Agradecer a presença de várias pessoas aqui próximas a nós, do BDFAN, a doutora Ângela que está por aqui, a doutora Bruna Barbieri, a doutora Renata Cisne passou por aqui, várias mensagens muito bacanas, obrigado pela companhia de todo mundo. Eu fiquei com algumas dívidas, né? Eu vou tentar pagar essas dívidas agora, eu prometi que eu ia falar sobre Ai, travou para mim. Gente, caiu. Vocês estão me ouvindo? Olha, o Paulo caiu. E ele caiu, eu quero... deixa eu ver aqui. Visualizar, peraí. Acho que ele está tentando voltar. Ele está tentando voltar aqui. Eu acho que ele Voltamos. caiu. Oi, caiu. Voltamos. Caiu, Pronto. voltou. Valeu. Estava falando então sobre autoalienação, né? Que é aquele processo ou procedimento em que o próprio genitor, a própria pessoa, cria a vontade de afastamento na criança. Pratica atos que geram a vontade de afastamento da criança e depois busca numa tentativa, muitas vezes não dolosa, não intencional, imputar a responsabilidade ao outro pela prática de atos que geraram o afastamento da criança. Então, essa é a autoalienação. Então, eu trato mal meu filho, eu trato mal minha filha, eu desenvolvo uma relação extremamente conflituosa com minha filha e meu filho, e depois eu quero imputar a minha dificuldade de relacionamento com a minha filha e meu filho ao outro cônjuge. Então, essa é a famosa autoalienação. E também queria falar rapidamente sobre o extremamente delicado fenômeno da implantação das falsas memórias. Que durante a prática da alienação, muitas vezes o processo é tão sofisticado de alienação que a criança consegue estabelecer quase um storytelling mental. Ela consegue imaginar cenas em que ela foi abusada, muitas vezes até sexualmente. Tamanho é o nível de detalhes da alienação. Então, às vezes a mãe conta para a criança, pergunta para a criança, seu pai te deu banho? Deu banho. Seu pai te deu banho como? Como é que ele se comportou? Ele passou a mão nos seus órgãos genitais e usa termos que a criança nem conhecia, e a criança vai criando aquela história e ela consegue narrar com riqueza de detalhes, às vezes uma situação que não aconteceu. Por quê? Porque houve a implantação das falsas memórias. Por que eu estou falando isso? Porque aqui reside um dos grandes pontos nodais da lei de alienação parental. Hoje existe um movimento nacional que busca a revogação da lei de alienação parental. Inclusive a doutora Ângela, que está aqui conosco, foi lá ao Congresso Nacional e muito bem defendeu a manutenção da lei de alienação parental. Muita gente que está aqui nessa live faz parte de um grupo especialmente mulheres
que defendem a lei de alienação parental. Por quê? Porque existe um movimento que diz o seguinte: olha, alguns juízes, diante de denúncias de possíveis atos de violência sexual em relação à criança e adolescente, que se chama de pedofilia, acabam enquadrando essas situações na lei de alienação parental. E aí as denúncias feitas pelas mulheres muitas vezes são vistas como denúncias infundadas. E aí então os juízes invertem a guarda, mudam o regime de visitação e a criança vai conviver com aquele que foi o abusador, né? Mas isso não é uma verdade absoluta, não é de todo verdade. A gente não consegue ter comprovação científica disso. E o problema não está na lei. O problema está na falta de critérios para a aplicação da lei de alienação parental. Então, nós temos que ser defensores da lei de alienação parental e de que eventual inversão de guarda ou alteração de regime, que pode ser feito liminarmente, somente ocorra diante da presença de reais indícios de alienação parental. Não posso pegar uma situação de denúncia de prática de abuso sexual com uma criança, que sempre é de difícil comprovação, e fazer daquilo um ato de alienação parental e, sem investigar muito, determinar uma inversão de guarda ou uma alteração de regime. Então, tem que haver cautela por parte do Poder Judiciário, que sempre tem a participação do Ministério Público, para que não faça da lei de alienação parental um instrumento para realização de injustiças, de prejuízos para as crianças e adolescentes. Agora, no frigir dos ovos, quando a gente fala de convivência familiar, a gente tem muito mais bônus do que ônus. Pode até ser que a gente tenha que revisar alguns termos da lei de alienação parental, estabelecer algumas travas ali para evitar esse desvirtuamento do uso da lei, mas é muito positivo para a criança. Por quê? Porque ela acaba tendo, então, sempre a possibilidade de manter a convivência tanto com o pai quanto com a mãe. Exatamente, perfeito, perfeito. O nosso tempo está acabando mesmo, acho que a gente vai precisar encaminhar para se despedir. Eu queria agradecer aqui várias pessoas que eu vi, doutora Ângela, minha amada, maravilhosa, pessoa que eu admiro demais, obrigada por estar aqui, doutora Nalian, a Flávia Tocantins, a Cátia do Tribunal de Justiça, Janine, doutor Daniel, doutora Alexandra, muita gente bacana participando com a gente aqui, a Patrícia, a doutora Cristiane, magistrada também, nossa, aqui em Várzea Grande, excelente. Nosso grupo aqui é fantástico, tá cheio de gente bacana. O doutor Carlos Eduardo também passou aqui, deixou um abraço pra gente. Quem eu não falei, sinta-se abraçada, não dá para falar o nome de todo mundo, né? Mas, e agora um agradecimento especial para você, Paulo. Obrigada mais uma vez por ter se disposto a nos ajudar aqui com essa live. Foi minha primeira live. Está me avisando aqui, ó. Ele começa a apitar ali. É uma bomba que vai explodir. Horrível isso, estou me sentindo acuada. Obrigada a todos que nos prestigiaram também. O IBDFAM Mato Grosso está à disposição de vocês, mandem questionamentos, inbox, o que a gente puder, a gente vai fazer. E para você também, Paulo, nosso IBDFAM está aberto a você, o que você precisar. E mais uma vez, obrigado, foi maravilhoso, você é espetacular nas suas explicações, muito obrigada mesmo. Obrigado, Juliana, foi uma honra enorme, conte sempre comigo, a gente tem que se ajudar as nossas famílias, porque no fim a gente está ajudando sempre as nossas crianças, né? Valeu, exatamente. Um abraço para vocês. Um beijo para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.